Nós estamos aqui na casa do senhor Francisco Assis Pereira, nascido em 31 de agosto de 1929, na cidade de Rio de Contas, sendo filho do senhor Manuel José Pereira. Ele vai nos falar sobre a iluminação pública na cidade de Rio de Contas, antes da chegada da energia elétrica. Pois não, senhor Francisco? Tá, muito bem. A iluminação pública da cidade de Rio de Contas, que é a minha cidade natal, minha terra natal, era um trabalho árduo, porque naquele tempo não havia luz elétrica. Eu acho que aqui por perto não tinha luz elétrica em lugar nenhum. E a iluminação de Rio de Contas era feita com carbureto. O carbureto de cálcio, poucas pessoas que hoje conhecem, a não ser o pessoal que trabalha com soldas, que emprega o carbureto para trabalhar com soldas em oficina mecânica. O carbureto de cálcio é uma pedra produzida em Minas Gerais, no lugar por nome Palmira, cidade de Palmira. A região é Santos Dumont. Então, vinha o carbureto de Minas Gerais em lombo de burros, lombo de animais. A gente então tinha que, durante o dia, tinha que tirar algum tempo para sair sobre a cidade toda, com uma escada, algumas latras, vasilhames levando água para fazer a lavagem, a limpeza do depósito que nós chamamos de lampião. E fazia aquela limpeza, tirava aquela borra daquele carbureto, daquela pedra que a gente colocava dentro daquele depósito. A gente pesava o carbureto porque ele sabia qual o lampião que havia de ser acendido primeiro até o último. Ele sabia qual o peso do carbureto que tinha de colocar naquele lampião. Era em cada esquina que tinha um lampião, então tinha naquela rua, às vezes tinha 3, 4 lampiões. Então ele sabia, ele começava às 6h30 da tarde, ou melhor dizendo, da noite, acender os lampiões, que precisava de colocar 250 gramas de carbureto, porque eram os primeiros a ser acesos, e resultava nos outros que até 50, 80 até 100 gramas. Então aqueles que acendiam primeiro, eles duravam até a meia-noite, às 12 horas, outros permaneciam até a madrugada, e aqueles que eram carregados com o menor peso do carbureto eram os que acendiam mais tarde e apagavam também, quase juntamente naqueles que foram acendidos anteriormente, que a carga também era maior. Aquilo era com muita técnica, porque senão a cidade ficava pedaço claro, pedaço escuro, mas a gente sabia, a gente era treinado com aquele trabalho. E assim por diante. Meu pai trabalhou muito tempo. Quando eu nasci, ele já era funcionário da prefeitura, que cuidava da iluminação pública e cuidava também do mercado municipal e de algum reparo da cidade, porque ele era pedreiro também, trabalhava para a prefeitura. E, finalmente, e passados muitos tempos, é que veio a luz elétrica. Ali onde tem um lugar por nome Raposo, lá próximo à cidade, montaram a usina elétrica. A luzinha era muito fraquinha, mas eu ainda alcancei ela lá, esta luz lá nesse ponto. Tem uma pousada naquele lugar, né? Onde tem aquela descida de água, que desce do Raposo para o Bonito. Então ali era a usina elétrica. E logo depois veio a luz, uma hidráulica normal, porque a luz também lá era hidráulica, porque tinha água, mas
a energia era pouca, era fraca. Vindo então os equipamentos, colocar então os equipamentos apropriados. Eu acredito que hoje a minha cidade lá hoje deve ser bem iluminada. Ô, seu Francisco, Pronto. quem é que confeccionava os lampiões? Os lampiões eram confeccionados pelo mesmo Manuel José Pereira, meu pai, e eu também confeccionava alguns. Meu pai preparava, a prefeitura comprava as lâminas de vidro e entregava ao meu pai algumas chapas de zinco, ferro zincado, ou melhor dizendo, ferro galvanizado. E ele executava o depósito para colocar o lampião dentro daquele depósito com 4 partes, cada uma parte daquela, na lateral tinha um vidro, para evitar que o vento soprasse o lampião e apagasse. Aquele lampião era grande que meu pai fazia. E os depósitos de colocar o carburete e a água, eu mesmo, ainda novo, executei algum, porque já tinha mão de obra, meu pai me ensinou a trabalhar na arte, então eu fiz alguns lampiões daquele, que era o depósito da luz, e era colocado dentro daquele outro depósito que se chama lanterna, para que o vento não atingisse, né? Então, ainda tem hoje certamente ainda tem lá hoje, algum lampião em alguma esquina lá, feito numa armação de ferro, e a gente colocava a escada para subir lá em cima para acender aquela lâmpada que tinha lá dentro. E a lanterna de fora tinha uma tampa também com o vidro colocado, que a gente abria e tinha uma pressãozinha que a gente fechava novamente, de forma que a luz ficava presa ali dentro. Dificilmente o vento penetrava para apagar, a não ser que às vezes alguma criança brincando, jogava uma pedrinha, quebrava um vidro, né? Aquele candeeiro não permanecia aceso, porque o vento apagava ele com muita facilidade. Assim foi que foi feita a iluminação elétrica da cidade de Rio de Contas. Seu Francisco, conhecido como Chiquinho Pereira, ou Chiquinho Orives. Pode ser Chiquinho Orives mesmo. Chiquinho Orives, vai nos falar também agora sobre a mineração feita pelos antigos na região do Bonito. Pode citar que foi pelos portugueses? Pode, então, sim. Tudo bem. E sobre o garimpo de ouro, que nós conhecemos assim. Eu, quando nasci, já havia aquele lugar com os entulhos que tiravam de dentro daquele garimpo lá. No lugar chama-se Lavrinha, ou Volta do Morro. E tem também outro nome no lugar, Lameiro, que lá era um lameiro naquele tempo, mas a Lavrinha não é no Lameiro, a Lavrinha é depois do Lameiro, quem sobe de Rio de Contas para Livramento. Ali os antigos portugueses, que eu não conheço bem a história do descobrimento do Brasil, mas se não me engano, foi alguns portugueses que habitaram aqui no Brasil naquela época. E eles traziam alguns africanos, algum negro, que a gente chamava era assim. Traziam algum negro para trabalhar, explorar ouro. E ali, naquele lugar que chama Sítio Bonito, eles exploraram, encontraram ali um veieiro, ou melhor dizendo, uma forma de ouro. Ali eles entraram um pouco mais embaixo, porque o lugar tem um despenhadeiro bastante graduado, e eles entraram um pouco mais embaixo e fizeram uma fundação e conseguiram fazer rompimento para dentro do alto. Esse lugar hoje está justamente debaixo da estrada federal, que é o asfalto, que liga Livramento a Rio de Contas. Esta mina, quando eu comecei a entender, comecei também a trabalhar garimpo com um irmão meu, e a gente trabalhava por ali tudo. Mas quando a gente queria pegar um ourinho mais fácil, a mãe de meu pai, a minha avó, falava para nós assim: vocês vão lá embaixo na Lavrinha
do garimpo dos antigos e vai no lugar onde eles fizeram, tinha o pouso, que eles chamavam de rancharia. Arranca aquelas lajes e pega aquela terra e leva no riacho e lava, que vocês pegam o pó de ouro fino. Então, como eu estava falando sobre o ouro, a gente trabalhava ali, tirava aquela terra, que foi lugar onde eles fizeram o rancho deles posar, os portugueses, trabalhando naquela mina. Eu não sei se aquela mina durou muito tempo, porque o lugar foi abatido. Mas eu ainda conheci, naquele mesmo lugar, umas pedras que eles tiravam de dentro do serviço, que tinha feito o rompimento para dentro do alto. As pedras eram diferentes da pedra que está na superfície da terra. Eram as pedras alvas, um pouco arenosas, e dentro daquelas pedras tinha umas veiazinhas de um pó preto, parecido assim com borra de café. E ali dizia a minha avó, a mãe de meu pai, que eles tiravam dentro daquele pó uns bastãozinhos de ouro, que o povo hoje em dia fala que existe ouro que se corta de machado, e diz que lá naquele lugar que deu ouro que cortava de machado. Mas eu acho que é um exagero, porque minha avó não falava para nós que o ouro era cortado de machado. Ela me dizia para nós assim, os portugueses, aliás, os negros que trabalhavam lá, tinham um cepinho de pau, trazia de Portugal uma serrinha manual, e os bastãozinhos de ouro que tinha dentro do trabalho, era compridinho, eles não podiam colocar num saquinhos pequenos, que só cabia 100 gramas de ouro. Então eles serravam aqueles bastãozinhos dentro daquele frisozinho aberto num pedaço de madeira, e aquele pó que a serra tirava, ficou por ali, eles não aproveitavam. Se aproveitava, não tinha condições de aproveitar tudo, ainda ficou algum pó. Eu peguei lá, lavando na bateia, junto com meu irmão, e a gente tirava um pozinho de ouro, que hora fazia meia grama, 1 grama, depois daquilo acabou. O lugar do pouso acabou, ninguém achou mais nada, nem terra não ficou mais. E a mina, hoje em dia, está debaixo do asfalto, está debaixo da estrada. Abateu, porque junto o garimpo, a entrada da mina, tinha um outeirozinho, que não era muito grande, era pequeno, mas cheio de pedras amontoadas, uma em cima da outra. E ali, eles, uma certa noite, eles foram para o rancho, fazer comida, comer, beber uma pinguinha, bater uns zabumba que eles tinham o costume de bater, porque eles eram africanos, gostavam disso, né? E uma certa noite, eles estavam dormindo pela madrugada, um deles levantaram e sair fora do rancho para verter água. Mas quando ele saiu, que olhou para o lado da mina, avistaram o panorama da baixada ou do baixio, que é pertencente a Livramento. Antes não tinha aquilo. Ele entrou para dentro do rancho e falou com os colegas, olha colega, eu estava deitado, acordei com um estrondo, parecendo um trovão. Eles disseram, estrondo não pode ser, nem trovão também, porque não é tempo de chuva. Era madrugada, a hora que esse daí saiu para ir lá fora, e sem saber do que tinha acontecido. Só disse que foi um estrondo ou um trovão. Mas quando o dia clareou, que eles levantaram, que olhou, não enxergaram mais o oiteiro, que tinha as pedras amontoadas em cima, que ficava quase em cima da boca da mina. Ele olhou, viu o panorama de Livramento, os caras admirados, mas o que é que aconteceu? Está tudo claro aqui para o lado do baixio, e ninguém enxergava aqui o baixio, ninguém via daqui, e agora está tudo claro para lá. Aí ele diz, vamos lá na mina. Quando chegou perto da mina, estava tudo quase tudo plano. Só não estava plano porque tinha muitas pedras, e o oiteirozinho fundou todo para dentro. A gente julga que foi o motivo daquela pedra ter ficado em cima da outra, porque achou uma facezinha no virado, assim, na erosão que ela sofreu, vamos dizer assim, de ter fundado aquilo. Aquela pedra desabou de cima das outras e firmou em cima de outra um pouco abaixo, que ela tem assim uma face de uns 60
a 70 centímetros de face em cima da outra. Aquela pedra é a pedra que hoje tem a caricatura de uma negra, que naquele tempo nós conhecíamos como uma negra, porque a pedra lá é preta e aquele artista que trabalhou lá, trabalhou muito bem, né, esculpiu aquela caricatura sobre aquela pedra. A pedra ocupa aumente a parte do pescoço para cima. Do pescoço para baixo é outra pedra, aonde ele tornou esculpir uns traços brancos e colocou uma volta ou um colar no pescoço, abriu uma broquinha de um lado e do outro da pedra, colocou um brinco na orelha da negra. Aqueles brincos eu sei de que foi que ele fabricou aquilo, o arco de sacola que vinha de alumínio da sacola. Ele fez aquilo e colocou lá. Não sei se ainda existe isso lá do jeito que ele deixou. É o lugar que eu estou falando sobre o garimpo. Tem isso tudo lá hoje. E todo mundo que passa ali, quem não conhece, quem sobe de Livramento para Rio de Contas, quando vai chegando perto desta mina, a primeira coisa que ele enxerga é essa negra. Tem gente que até corre com medo, porque não sabe o que é, e a cara é muito grande lá em cima daquele alto lá, ele fica sem saber o que é, mas hoje todo mundo já conhece aquilo. É muito comum aquilo lá hoje. Eu acho, se não me engano, pode ser até ponto turismo, de turista, né? Que é muito bonito aquele lugar ali. E aquela região, o nome daquela região, a partir daí, para descer para Livramento, a estrada continua e tem um lugar por nome chamado Tombadouro, que é um lugar conhecido, tem uma pequena fazendinha lá, que é de um amigo da gente, que é Rafael. Falecido. Rafael, qual é o Orives. Orive. Chamava ele Rafael de Ulisses, né? Rafael de Ulisses. Tem uma fazendazinha naquele Tombadouro lá, onde tem aqueles dois morros, aquelas duas montanhas, juntas, uma com a outra, paralela. Até muito importante, em certa posição, para a gente olhar, é uma coisa muito interessante, feita pela natureza. E o descendo de Rio de Conta para Livramento, a chegar nesse lugar que eu falei que tinha essa mina de ouro, houve aquela mina de ouro, contado pelos meus antepassados mais velhos. Minha avó já contava que o pai dela também contava essa mesma história. E aí está a ponta de um desses montes, e a mina fica exatamente numa costela que desceu assim de cima do monte e foi parar nesse lugar. Aonde esse lugar, onde esse oiteiro parou ali, pegou uma baixada que chama o Sítio Bonito, que foi onde eu criei. Eu nasci na cidade de Rio de Contas, mas criei mais na roça, aí era ali. Então, aí quem quiser ver, é muito difícil, porque hoje não existe mais nem sinal dos cascalhos e das pedras que eles tiraram de dentro da mina, porque a estrada ali já foi feita várias vezes, foi reformada e mudou também um pouquinho de posição. Então, esta mina fica situada lá na região Sítio Bonito, município de Rio de Contas, sobre o ouro. A respeito da estrada que Emiliano e o pai do senhor trabalhou, o senhor pode falar alguma coisa sobre ela? Sim, posso. Naquele tempo, eu já depois de criado um pouco, se não me falha a memória, aquela estrada que passa naquele setor onde eu estava falando sobre a mina, aquela estrada vieram de Salvador 2 engenheiros para procurar os pontos que eles achassem que fosse adequado para passar aquela estrada, mas eles não conseguiram. Fizeram abriram os rumos e fincaram os marcos, mediram tudo, mas não conseguiram. Depois veio outros engenheiros e conseguiram abrir um pedacinho de estrada, a começar de Rio de Conta para baixo. Aí, que é a estrada que liga, a estrada de rodagem que liga Livramento com Rio de Contas. Então, não puderam nada fazer, porque o lugar, como de fato, é muito tenebroso mesmo. Hoje já é fácil de ver
está tudo fácil porque já fizeram asfalto, fizeram uma terraplanagem diferente, né? Está muito diferente, está muito mais bonito, mas naquele tempo era muito mais bonito, porque era tudo rochoso, não tinha estrada, tinha uma estrada cá do outro lado, perto da cachoeira, que era uma estrada calçada, cheia de caracol, e então o pessoal passava por ali. Então aquela estrada foi aberta o seguinte, passado alguns anos, não sei se foi 1942, 43, nessa década de 42 a 43, meu pai, sendo conhecedor do lugar da onde ele foi nascido e criado, ele foi a entender com o prefeito sobre aquela estrada que já veio. Engenheiros fizeram rumo, não conseguiram abrir a estrada. Veio outros engenheiros, abriram um pedacinho de estrada, mas não conseguiram continuar o trabalho da estrada, porque quando chegou ali, perto do Raposo, eles já acharam dificuldade. Então, meu pai, por ser um homem muito conhecedor da região, também ele não temia serviço, não media dificuldade, então ele foi ter com o prefeito. Agora eu não me lembro no tempo se foi Emiliano Cardoso, que já estava na prefeitura, ou se foi um prefeito interino, por nome Valdemar Soto. Ou um negócio assim, eu não tenho bem na memória bem certo, mas estou contando a história, né? História verídica, né? Aí então, meu pai foi se ter com o prefeito, e falou com o prefeito que o prefeito arrumasse ferramenta, e trabalhadores e material, que ele ia abrir a estrada, acabar de fazer a estrada de Livramento para Rio de Contas. Aí então o prefeito disse, se o senhor quiser fazer o trabalho, o senhor pode fazer mesmo o trabalho, porque a gente tem que ir em Salvador, arrumar verba, comprar material, comprar ferramenta, né? Quanto os trabalhadores, o senhor é que deve escolher. Isso eu lembro como se fosse agora no momento, que eu já era já ficando um rapazinho, né? Eu sabia mais ou menos entender as coisas. Então, meu pai disse para o prefeito, pode arrumar a verba, pode arrumar a ferramenta e o material, e pode trazer que nós vamos abrir a estrada, acabar de fazer a estrada de Rio de Contas para Livramento. Como de fato o prefeito foi a Salvador, arrumou verba, se não me engano foi de 17 contos, que naquele tempo 17 mil era 17 contos, arrumou ferramenta e entregou meu pai. Meu pai disse, pode entregar tudo na minha mão, que eu faço o trabalho. Eu só não sei onde eu vou comprar a ferramenta para bloquear as pedras. Arranjar pessoas que sabem quebrar pedra com tiros, arrumaram uns atiradores de pedra, carregando com a pólvora preta, pólvora de caça e tiro, como está escrito no rótulo. É fabricado em Pernambuco, a pólvora marca Elefante. Comprou o estupim, comprou os aços para fazer as brocas de furar as pedras. E meu pai, então, reuniu 8 trabalhadores e mandou para a prefeitura para fazer a conta sobre o pagamento semanal, porque ele não podia botar muitos trabalhadores, porque não sabia se a verba dava para fazer uma despesa muito grande assim de início. Mas acertou tudo. E ele começou a abrir o trabalho da estrada, arrumou trabalhadores bons e começou a trabalhar. Desceu. Quando chegou perto de um velho que tinha um pilão de beneficiar arroz, chamado Pedro Mandu, eles não eram muito chegados a ligar a estrada de Rio de Contas a Livramento, porque tinha que passar dentro daqueles terrenos por ali, algum lugar, não podia passar por lugar difícil, tinha que passar por ali. Mas aconteceu que meu pai conseguiu levar a estrada até nesse lugar, que fica próximo à cachoeira, que desce no rio, que de Livramento a gente enxerga, da cidade a gente vê ela lá. Ali no pé daquela cachoeira, meu pai embaraçou com uma pedra muito grande. Ele levou muitos dias trabalhando com broca para tirar aquela pedra do lugar, até que terminou o trabalho. Mas depois, entrando em contato com o prefeito de Livramento, eles fizeram união e o prefeito de Livramento viu que o serviço estava feito e ofereceu para que
no dia da inauguração da estrada, viesse a Filarmônica de Rio de Contas para ser encontrado com muitos fogos a Filarmônica de Livramento, como de fato ele fez isso lá. Tanto meu pai, como sendo sócio da Lira dos Artistas de Rio de Contas, pediu lá o mestre Juvenal Cândido Teixeira, que era o mestre naquele tempo, ele concedeu que a Filarmônica de Rio de Contas viesse tocar na inauguração da estrada. Foi uma festa muito grande, uma feijoada, muita bebida e etc.